Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeta costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Cobrindo todo o litoral sul-bandeirante. A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. Estamos aqui neste dia 12 de maio de 2016, exatamente no dia em que o Brasil passa a ter um novo presidente, Michel Temer, vice-presidente, que passa a exercer as funções de presidente da República com o impedimento da senhora Dilma Rousseff. Vamos repetir as palavras do Papa, né? Que Deus nos ilumine, que Deus ilumine o Temer, porque a situação está de uma tal maneira, há quem diga que só Deus salva. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos ver. E no programa de hoje, temos a presença aqui do nosso Arnaldo César Coelho. Cada um tem o Arnaldo César Coelho que merece. O nosso é o Renato Braga, que vai falar especialmente do apitador colombiano que dirigiu ontem São Paulo e Atlético Mineiro. O Braga já está aqui na posição dele. Além do Braga, temos aqui o Negreiros, que, entre outras coisas, jogou muito futebol, se consagrou. Poderia ser melhor ainda, se não fosse numa época de tantos craques. O que prejudicou o Negreiros, eu sempre digo, foi que ele viveu uma época de muitos craques. Então, ele teve dificuldade, mas mesmo assim, ele se consagrou, jogou em grandes times. Hoje, até eu vou perguntar para o Negreiros quais todos os times que ele jogou. Parece que o Negreiros teve uma bela participação no Grêmio. Parece não, teve uma grande participação no Grêmio de Porto Alegre, entre outras coisas, além do Santos Futebol Clube, que até hoje está no coração dele, eu tenho certeza. Além do Negreiros, o nosso plantão esportivo. Dizem que é o plantão esportivo que melhor informa. Eu, sinceramente, não sei, porque lá onde eu resido, eu não consigo sintonizar. Mas
Viu, Rampazzo? Vê se dá um jeito dessa Guarujá pegar lá na Pompeia. O Marcelino Silva, o nosso plantão esportivo que melhor informa. Bom, vamos começar a falar da Copa Libertadores da América. Não é isso, produção? Ou vamos falar da enquete primeiro? Temos a enquete? É isso mesmo. A enquete é aquela que já foi anunciada desde o começo da semana. Qual a posição que o Santos Futebol Clube mais necessita? Qual a posição em que o time está carente? Eu acho que o Santos precisa de um goleiro para substituir o Vanderlei de vez em quando, precisa de um centro-médio naquela época, hoje é volante, precisa de um volante, precisa de um centroavante, precisa de um ponto esquerda. Na minha opinião, o Santos precisa de uns 4 ou 5 jogadores para reforçar esse time, porque muita gente vai embora, hein? Muita gente deve ir embora e para o Brasileirão a coisa não vai ser brincadeira. Então, dê a sua opinião. O telefone é o 3014-2341, 3014-2341 e também pelo site do programa @radaresportivo.com.br. Dê a sua opinião e participe, concorra aos prêmios do Radar Esportivo, que é uma camisa do Free Session, do Léo Branco. O início é dia 19 de maio, que vai começar esse evento, aliás, um evento extraordinário. Eu acho que o poder público devia dar mais atenção, não dá, começa dia 19 de maio agora. Também temos o segundo prêmio, é o relógio de parede do Radar Esportivo, um relógio para você não perder a hora, e ainda um fone de ouvido também do Radar Esportivo. Esses são os prêmios que você está concorrendo e que serão sorteados sempre nas sextas-feiras. Dito isso, agora sim, vamos começar efetivamente o nosso programa. Eu acho que o São Paulo ontem, já vou dar até minha opinião, eu acho que o São Paulo ontem deu um grande passo para continuar nessa Copa Libertadores. Há quem diga que é uma vantagem pequena, eu acho que é uma vantagem extraordinária, porque o São Paulo pode até perder lá no Independência, se fizer gol, ele pode até perder e sai de lá com a vaga na Libertadores. Quer dizer, além disso, foi uma festa bonita, o São Paulo fez 1-0 em cima do Atlético, e teve um público extraordinário. Aliás, esse público eu marquei aqui, esse público de 61.297 espectadores é recorde em 2016. Foi o maior público até hoje. E tivemos a arbitragem do colombiano, o Gilmar Randon, né? Vilmar Roldan. Vilmar Roldan, da Colômbia. E com ele não tem conversa, ele não tem economia. Ele dá cartão mesmo e administra bem quando precisa. É um juiz que sempre leva bem as partidas que ele apita. O nosso Arnaldo César Coelho, o nosso Renato Braga, vai falar especialmente desse jogo da Libertadores. E se o juiz teve alguma influência? Teve alguma influência no resultado, não? Olá, Pedro. Alô, amigos do Radar Esportivo. O principal jogo nesta quarta-feira entre os clubes brasileiros realmente foi esse enfrentamento, acho que essa é a melhor palavra que se pode usar, né, entre São Paulo e Atlético Mineiro ontem à noite no Morumbi. Eles se enfrentaram, porque na realidade foi mais uma guerra do que jogo de futebol, né? O Atlético parece que veio lá para o Morumbi a fim de brigar, não veio a fim de jogar. Queria brigar para ver se levava um empate de volta para Minas Gerais. Porque realmente era uma batalha campal, quer dizer, você pouco viu futebol, e muita violência, foram quase 40 faltas durante o jogo, 11 cartões amarelos, foram 7 para o Atlético, 4 para o São Paulo, e ainda tem gente aí que está reclamando da arbitragem. Tem gente reclamando, dizendo que o colombiano afrouxou, que não sei o quê, que devia ser mais rigoroso. É engraçado, né? Os jogadores não querem jogar, e quem paga o pato é o árbitro. Quer dizer, o árbitro realmente devia... Sabe o que ele devia fazer? Ele devia expulsar 5, 6 de cada lado e acabava com o jogo. E desrespeitava 61 mil espectadores que estavam ontem no Morumbi. Quer dizer, olha a responsabilidade de um árbitro num jogo dessa envergadura, com uma moldura de 61 mil torcedores em campo. Ele vai chegar e levar a coisa na ponta da faca? Ele fez certo, ele contemporizou, ele foi levando, ele conduziu, conseguiu levar a partida até o seu final,
O São Paulo venceu por mérito, jogou melhor que o Atlético, que realmente o Atlético não quis jogar, só quis saber de fazer antijogo. Então eu acho que realmente eu dou uma boa nota para o colombiano no jogo de ontem no Morumbi. Aliás, o Braga está focalizando num assunto que realmente o cidadão, o juiz precisa ter experiência, o juiz precisa ter know-how, porque não é brincadeira você levar um jogo dessa envergadura, com uma plateia dessas, né, um Morumbi praticamente lotado, quer dizer, com a importância e saber administrar, saber levar bem o jogo, de vez em quando faz vistas grossas e vamos que vamos, quer dizer, isso não é para qualquer um, não. O sujeito tem que ter muita categoria. É a 14ª vez, eu estava lendo, é a 14ª vez que ele apita aqui no Brasil. E o mais importante, viu, Pedro, fazer tudo isso sem perder o domínio disciplinar da partida. As rédeas do jogo. Negreiros, você estava assistindo o quê? O jogo do São Paulo, o jogo do Santos lá no Acre, ou você estava assistindo a votação lá no Senado? O que você viu? Um abraço, Pedro, grande Pedro. Um abraço aos telespectadores, amigos do Radar, ao Renato, ao Marcelino. Olha que elegância. Aprendi com o Negreiros. Quando eu vi a calça preta hoje... Me lembra Rincon. De vez em quando o Rincon vem assim, com uma gravata também. Gravata não precisa. Estou com saudade do Rincon. Eu faço segunda e quarta, e geralmente eu fico com o Rincon. Então, mas o que você assistiu? Então, e o que aconteceu? O jogo do Santos começou bem antes, né? E a política, hoje, todo mundo, quem gosta e não gosta, o cara dá uma pitada. E o jogo do São Paulo, que foi o outro jogo, mas o jogo do Santos, olha, eu nunca vi um time, Valguez, né? Galvez. Nunca vi um time assim tão mal preparado em tudo, taticamente, fisicamente. A única coisa que chamou a atenção ali foi o goleiro. O goleiro pegou 2 pênaltis. Máximo. O Máximo, olha o nome do cara, Máximo. É provável que Por isso que ele é o Máximo. É provável que alguém já vai comprar o tal de Máximo lá. Mas ele pegou o segundo pênalti, ele foi excelente. Ele rebateu e a bola caiu. Esqueço o nome, quem bateu o segundo pênalti do Santos. E ele pegou de novo. E ele foi certo na bola, não pegou no joelho dele, não. Ele foi certo na bola. Mas esse time, eu vou te falar, o meu Barreiro, antigo, com Lídio, Chico, João Enguiça, o Holanda Amarelo, olha, dava para enfrentar. Esse time é time de 3ª divisão, onde que está disputando uma Portuguesa Santista, um Jabaquara. Não tem condições. O que eu fico chateado, eu já passei por isso, porque eu vim da base, e quando você está na base, você pega uma oportunidade para mostrar o futebol, porque o Santos, o que o Santos fez? Tirou os titulares todos e colocou aqui a base. Misturou lá. E na gira do futebol, nós falamos assim, pô, essa teta. O que é a teta? Teta é essa moleza que o Santos pegou e dando oportunidade para certos jogadores, e os jogadores não mostraram. Eu pergunto assim para o torcedor do Santos, o que o Santos jogou ontem, ganhou de 3, podia ganhar de 10, será que alguns jogadores que jogaram ontem daquela maneira têm condições de jogar um time de cima? Não tem. Pelo jogo de ontem, não tem. Agora, o Santos podia dar de 5, os jogadores podiam se consagrar, podiam sair de lá com 3, 4 gols. Nós íamos comentar, porra, esses negreiros têm um grande potencial. Não quer saber se o time é fraco ou não. E o que aconteceu? Não aconteceu isso, mas ganhamos. O importante é que ganhamos, o time principal está aí para disputar. Agora, o jogo do Atlético, o Renato falou a verdade, eu nunca vi um jogo tão rápido. O São Paulo, pensei, estava embolotado. Era falta, era pegada, era 3 contra 1, o jogo todinho. Parabéns o condicionamento físico do São Paulo e do Atlético. O Atlético jogo bem pegado, né? O Atlético no segundo tempo tinha 3 jogadores lá, mortos. Sabe o que é morto? Respirando aquele ar todo e não conseguia. Mas você falou a verdade, Pedro. A vantagem do São Paulo é grande. O São Paulo fez um gol de bola parada. Se o São Paulo fizer um gol lá, eu não sei não, acho que vai dar São Paulo, hein? O São Paulo tem muita chance. Muito bem. E depois do Negreiros, o nosso Marcelino Silva, que é o plantão que melhor informa. Qual o destaque que você tem, Marcelino? Tema livre para você. É isso aí, Pedro Macedo. Boa tarde a você, a todos os fãs do Radar Esportivo, a nossos colegas aqui no estúdio e a você que está em casa prestigiando também com seus telefonemas ou mensagens
por e-mail. Isso aí, Pedro. A gente esteve ontem no plantão esportivo pela Rádio Guarujá M 1550 e acompanhamos o jogo entre Galvez e Santos, né? Um time aí que beira o semi-amadorismo, né? Já que muitos de seus atletas treinam em período vespertino ou matutino e acaba exercendo uma outra profissão no contraturno. Não são atletas profissionais em seu tempo integral. O próprio condicionamento físico ficou evidente nisso, né? O próprio destaque lá que é o Tonho Cabanhas, homenagem ao paraguaio Cabanhas, que jogou no América do México e acabou aprontando para Santos Futebol Clube e Flamengo na Taça Libertadores de América. Então também fora do peso, quase com 100 quilos, o Tonho Cabanhas com 98 quilos. Então, para uma equipe amadora contra uma equipe de alto rendimento da Série A do Campeonato Brasileiro, campeão paulista, eu acho que o Santos não cometeu os mesmos erros de quando jogou contra o Santos do Amapá, mas cometeu erros pontuais e individuais. Por exemplo, que nem o Negreiro citou, mérito do Máximo, goleiro do Galvez, mas demérito dos atletas do Santos, que não podem perder duas penalidades máximas no jogo contra um time semi-amador. Então, de repente, se não tivesse feito aqueles outros 3 gols, essas penalidades fariam muita falta para eliminar o jogo de volta. Obviamente que visitando a Vila Belmiro, o Galvez não iria se classificar, mas como o calendário é tão apertado e o Campeonato Brasileiro que se inicia já no próximo fim de semana é ponto corrido, então o ponto que se perde no jogo de sábado ou os pontos que se perdem no jogo de sábado contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão acabam fazendo falta lá no mês de dezembro, quando o campeonato termina. Então não há tempo para brincadeira, e eliminar um jogo de volta em Copa do Brasil é muito importante num calendário que é super apertado e num calendário que tem Olimpíadas e Copa América, onde o Santos Futebol Clube vai ser desfalcado do seu elenco em pelo menos 9 a 10 rodadas do Brasileirão, já que Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira estarão servindo a seleção brasileira. É o único aspecto que eu tenho a destacar do jogo, né? Além desse lado folclórico do Galvez, mas eu acho que pontualmente o Santos não poderia ter perdido esses 2 pênaltis. Lá pelos lados do Morumbi, Pedro, creio que o jogo foi tão pegado porque a própria mídia vem destacando a rivalidade histórica que Atlético Mineiro e São Paulo vem fincando ao longo da história, né? Já decidiram títulos de campeonato brasileiro, o São Paulo já calou o Mineirão numa certa época, sendo campeão brasileiro em 77, 78, o próprio Galo foi o primeiro campeão brasileiro em 71, num triângulo final com o Botafogo e com o próprio São Paulo, e a própria recente Libertadores de América em 2013, onde o Galo acabou eliminando o São Paulo, com o Ronaldinho Gaúcho tirando um pouco a onda em cima do Rogério Ceni. Então, nos últimos tempos, esses 2 clubes fincaram uma rivalidade histórica que eu acho que acabou extrapolando para dentro das 4 linhas. Em relação ao preparo físico que o Negreiros falou, ninguém pode reclamar, porque agora o Morumbi, que todo mundo falava que era um campo muito grande, ele está nas medidas oficiais FIFA, como todos os campos do Campeonato Brasileiro 2016 terão as mesmas dimensões. E a nota triste, Pedro, é o alambrado que acabou cedendo lá no Morumbi e acabou ferindo, machucando alguns torcedores, um público seleto que fica ali naquele andar térreo, que são os camarotes do Cícero Pompeu de Toledo. E eu, contradizendo já o que o próprio Michel Bastos disse, que não foi nada grave, foi algo tão simples. Pelo contrário, quem conhece o Morumbi sabe o quanto que aquele camarote térreo é alto em relação ao fosso do estádio no Morumbi. Então quem caiu se machucou sim. E mais uma vez fica demonstrado que o dirigente esportivo ele não está ligando, não presta atenção, não se preocupa com o torcedor, não se preocupa com os detalhes que... Não se preocupa praticamente com quase nada, mas com esses detalhes de campo, de estádio, eles se preocupam muito pouco. Hoje pela manhã já foi feita uma perícia lá e dizem que a primeira perícia já ficou, foi uma porcaria, diz que está tudo enferrujado, é um equipamento que devia ser melhor cuidado, quer dizer, uma demonstração de abandono. O Miguel Bastos foi lá comemorar o gol, né? Deu aquela empolgação. Em homenagem à torcida São Paulina, a nossa produção já está mostrando o gol. O gol sempre vem na hora certa, né? Mas esse aí... E de bola parada lá. De bola parada e de uma falta que realmente o jogador duvidoso, né? Do Atlético... Não, foi falta. Foi falta, mas uma falta que ele não precisava ter feito. Aí tentaram mostrar a queda do alambrado lá, mas não deu para ver. Que o Michel foi para lá comemorar o gol, a torcida veio toda para frente, não foi isso? Isso. E aí espremeu lá o... Podia ter sido pior, né, Pedro? Mas felizmente foram apenas... Eu não sei se vocês vão se recordar, mas em 92, na final do Brasileiro
no Maracanã entre Botafogo e Flamengo, aconteceu um lance semelhante, o Maracanã superlotado, e esse guarda-corpo que tinha na arquibancada no Maracanã acabou cedendo. Exatamente essa imagem, muito parecida. Era muito alto. Lá era muito alta porque era no anel superior, né? É verdade. Aí, por sorte, foi no anel térreo. Ainda bem que ficou só nisso, porque eu me lembrei na hora, o Braga deve ter sido lembrado também, que ele é mais antigo também, do Alambrado aqui da Vila Belmiro. Quando caiu o Alambrado, o Santos e Corinthians, que o teu amigo Armando Marques estava apitando. E era de madeira, né? Suspendeu a partida com 5 minutos. E era de madeira, né, Pedro? Era de madeira. Então o negócio caiu. Não, era uma rampa de madeira que cedeu. Era uma madeirame. Havia uma madeira entre o alambrado e o... Ali foi o seguinte, eu lembro bem porque eu estava no jogo, eu assisti o jogo. Eu também estava lá. Aquele setor atrás do gol de fundo do Santos não estava ainda totalmente completo, a arquibancada. Estava em fase de construção. Então, até a metade do gol, tinha a arquibancada e depois era um terreno vazio. Então, para você ter acesso a essa parte, tinha uma rampa de madeira que o pessoal entrava e subia pela rampa de madeira. Né? Agora, começou a lotar, mais de 30 mil torcedores, 32 mil, chegou uma hora que não tinha mais espaço, os torcedores foram ficando em cima dessa rampa de madeira, ela não suportou o peso e arreou. E provocou um estrondo tão grande que deu pânico, os torcedores acharam que estava caindo a arquibancada. Agora esse gol aí, essa bola o Vitor falhou, né? Será? Foi bem batido, mas foi olha, bem batido. Isso que eu ia dizer. Bateu não tem bem. Goleiro que tire nessa bola. Ela veio forte, foi qualquer toquinho. O menino que jogou aqui no Santos, como é o nome dele? Carlinhos. Não foi o Carlinhos que bateu. Foi o Wesley que bateu, mas ele bateu. Você vê como é que é o futebol, né? Você vê como é que é o futebol. O Michel Bastos, que estava aí queimado pela torcida, então, no fim a torcida pediu a presença dele. O Baúza atendeu o pedido, ele foi lá e fez o gol da vitória. E eu acho que é uma bola indefensável mesmo. Olha lá, vamos ver de novo, olha lá. Foi uma velocidade louca, né? A bola veio forte. Mas ela também foi muito dentro da pequena área, né? Não sei mas é muita gente, não dá para chegar ali. Parece que ele colocou com a mão lá na cabeça do jogador. E na hora que ele rala na bola com a cabeça, ela pega uma velocidade ainda maior, né? Ela veio forte, pegou no cabelinho dele. Então o São Paulo agora... Basta um empate, Agora você imagina, Pedro e amigos, a pressão que será feita no Estádio Independência para esse jogo de volta. E um detalhe, hein? O São Paulo leva a vantagem da vitória, que ganhou por 1-0, e vai pegar um Atlético desfalcado. Com 2 jogadores bons. 2 ou 3 jogadores que tomaram o cartão amarelo e não jogam no Mineirão. E o São Paulo, como o Pedro lembrou, tem a vantagem do gol fora, né? A cada gol que o São Paulo faça, o Atlético tem que dobrar. O Atlético não chutou uma bola no gol. Impressionante. Chutou um jogo... 2 no segundo tempo, lá nas nuvens. A verdade é o seguinte, o São Paulo, esse treinador do São Paulo, ele é bicampeão da Libertadores, né? Ele não deixou o Atlético jogar, não. Edgardo Baúza. O Baúza, ele é terrível. Da mesma forma que eu falei do árbitro, que precisa ter experiência, o treinador também tem que ter muita experiência Pedro, desses torneios, né? O Pedro, a dinâmica do jogo, Marcelino e Renato, você vê, o Robinho, tem um jogador com uma certa idade. Ele tem que estar muito bem preparado fisicamente para pegar um jogo desse. Por quê? O Robinho entrou no jogo e pique para lá e pique para cá, corre para lá. Ficou provado que não está preparado. Então, isso, corre para lá, que abriu do nada, abriu. Isso daí, eu sei porque eu joguei, quando o jogador não está preparado e um jogo de pegada, você esquece e acompanha o jogo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que é jogador, o sujeito não está preparado. Então, um atleta de 34 anos e um atleta de 26 anos, 27 anos, essa contusão, ela pode vir da mesma forma que veio para o Robinho? Porque eu na hora eu pensei, está vendo o que é a idade? Está vendo o que é o tempo? É idade ou é preparo? Não, olha, tem as duas coisas. Esse jogo de ontem fez o Robinho acelerar. Se o Atlético está ganhando de 2-0, ele cadencia. Ele cadencia e já não pega isso daí. Mas conforme a partida, estava elétrico. Então o Robinho estava atacando, estava defendendo. E é coisa que ele não faz. Então ele entrou no clima do jogo. Agora, Pedro, o que eu não concordo foi com a declaração do Edgardo Baúza dizendo que esse jogo foi um jogo típico de Libertadores. Que Libertadores é isso aí. Está errado. Não tem que ficar estimulando, incentivando que Libertadores é uma guerra. Pelo amor de Deus, é a Conmebol que é fraca, ela não pune, entendeu? E você teria que fazer um futebol
mais cadenciado, preocupado mais em jogar futebol do que guerrear. Aliás, você está tocando num assunto que, inclusive, colegas nossos, né, falam, Libertadores é assim. Eu não sei qual a diferença. Futebol é futebol. É Copa Libertadores, é Campeonato Paulista, é Campeonato Carioca, é Campeonato Brasileiro, não é? Futebol é futebol. O problema é o seguinte, é que na Libertadores você vê árbitros de maior envergadura, árbitros de mais expressão. Mais rodados. Árbitros mais rodados. Tem aqueles que apitam tudo, tem aqueles que não apitam nada, deixa correr. Então o pessoal... Então, que os juízes na Libertadores... Nós estamos acostumados com os árbitros aqui, ele deixa o jogo correr mesmo. Existe falta aqui. Qualquer toquinho o juiz para. Aqui, lá não. Lá ele dá sequência e o jogo fica mas mesmo assim, tivemos quase 40 faltas no jogo. Exatamente. É muita coisa. Eu sempre defendo aqui, Pedro, que uma das falhas nas regras do jogo é justamente não ter limitação de falta, como tem no basquete, como tem no futsal, como tem em outras modalidades. Teríamos que ter no futebol também limitação de falta. Agora não tem, então é uma carnificina. Mas aqui, Braga, nós temos limitação de tempo e a nossa produção já está chamando o nosso primeiro intervalo. Vamos lá. Se liga nesse recado importante. Você quer um projeto oficial para seu filho? Então venha fazer parte do Mundo do Boca. A Escola de Futebol Boca Juniors está com matrículas abertas a partir de 4 anos de idade, com masculino e feminino. Essa é a escola de futebol mais conceituada da América do Sul e com uma grande promoção. Venha fazer 2 aulas gratuitas. Escola de Futebol Boca Juniors, Avenida Presidente Kennedy 241, Jardim Helena Maria, Guarujá. Telefone 3387-5947. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, esse é o nosso Radar Esportivo aqui pela TV Com, canal 11 NET. Muito bem, eu vou dizer uma coisa, eu viajei um bocado na época acompanhando o Santos e confesso que eu nunca estive no Acre, mas fui em vários lugares, mas no Acre não. Eu não sei, aquele estádio que o Santos jogou ontem me dava a impressão assim que era um estádio parecido com o do Campo da Portuguesa, né? Não sei, um estádio pequeno, né? Mas é um estádio novo, Pedro. É a Arena da Floresta. Inclusive, ela foi inaugurada, acho que coisa de 6 anos atrás, ou 5, né? Num amistoso entre seleção brasileira e seleção de Portugal. E o Cristiano Ronaldo esteve naquele estádio, nesse amistoso internacional que inaugurou. É uma arena, todos os lugares demarcados, com cadeirinha, é um estádio novo. Meu Pedro, o saudoso humorista José Vasconcelos, ele era acreano. E ele dizia assim, toda vez que ia falar, eu nasci no Acre, me pergunto, mas nasce gente lá? Eu pensei que só dava borracha. Mas eu não sei, pelo menos, é que eu não acompanhei o jogo todo, né, do Santos. Ontem eu fiquei vendo, por isso que eu perguntei, fiquei vendo alguns momentos do jogo do Santos, assisti um pouquinho lá ao Senado, os senadores falando, né? A gente já sabia o final do filme, mas... Sempre é bom você ficar assistindo. Um dos senadores que provavelmente votaram ontem é o Tião Viana, que é do Acre. É do Acre. E é petista. Esse time, para estar na Copa do Brasil, ele tem que ser campeão do campeonato dele. Ele tem que ser campeão. Não, mas na verdade, ou foi convidado? A Copa do Brasil tem muitos clubes que participam por convite. E como existe o Rio Branco, que é o time principal da capital do Acre, leva o nome da cidade... A CBF
ela privilegiou os confrontos regionais para evitar as grandes viagens no começo. Então o Rio Branco fez a primeira fase contra o Galvez, que o Galvez era o antigo Tiradentes. Ganhou do Rio Branco? Ganhou do Rio Branco, foi a zebra. Mas vou te contar, o Galvez, o centroavante é um frentista de posto de gasolina. Nada contra o pessoal do posto de gasolina, é uma profissão como outra qualquer. Mas não é jogador de futebol, ele é frentista. Então esse Rio Branco deve ser um time de pessoal de padaria. O Rio Branco é o campeão acreano, né? O principal time do estado. E esse time ganhou do Rio Branco? Ganhou do Rio Branco, né? Viu, Pedro? E outra história do José Vasconcelos, ele lembrou que o Jabas Passarinho também era acreano. Disse que uma vez ele cruzou com o Jabas Passarinho no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, aí que o Jabas Passarinho falou assim, Zé, nós dois aqui, quem ficou no Acre? Zé Vasconcelos também. Ficou o Galvez. Aí outro detalhe, hein? Armando Nogueira também era acriano. Caramba, então. Armando Nogueira. Bom, realmente. Estado bom. Realmente o Acre está de parabéns. Vamos então para os melhores momentos? Ou vamos para os melhores momentos? Que teve melhores momentos. Vamos ver. Vocês podem comentar à vontade. Eu acho que o melhor momento aí foi as duas defesas do Máximo aí, né? Máximo, né? Máximo, goleiro Máximo. Acho que a única coisa que saiu de bom foi essas duas defesas que ele... Olha lá, penal infantil, penal existiu, penal infantil. E aí o jogo ainda estava 0x0. Olha o Beck, meu Deus. O jogo estava 0x0. Na canela por trás. Estava 0x0, isso. Tenho saudade do Claudio Socorro. Ele foi pra bola mesmo, o Máximo. Ele caiu tudo certo. Não se adiantou. Esse goleiro é o Máximo mesmo, né? Isso aí já vai ser... Tu vai ver daqui a uma semana se não tá por aí. Tá por aí aonde? Até que é um estádio bem arrumadinho, né? É um estádio bem arrumadinho. É um estádio novo, é um estádio novo. É um estádio que, guardado as devidas proporções, é melhor que a Vila. O gramado eu não sei, mas... É que eu prestei atenção mais no gramado. Aparentemente o gramado é bom também. Né? O gramado estava muito alto, né? Muito alto, porque não deve ser a manutenção não deve ser tão boa, né? Poucos times jogam, mas as arquibancadas são todas cadeiras numeradas. Esses meninos do Santos tinham que aproveitar essa oportunidade. Ali tinha um bom público lá, hein? Pelo menos esse lado aqui das sociais tinha, né? Olha, aí o primeiro gol, né? Aí é o primeiro gol do Santos, foi marcado pelo Rafael Longini, hein? Rafael Longini, que perdeu o pênalti, mas fez o gol. Perdeu o pênalti e perdeu mais um gol. Que o azar do zagueiro foi ter tirado a bola para... Boa iluminação. Boa iluminação, é uma arena nova. Outra jogadinha boa aí. Outro ataque. Saiu... Aí estava 1x0. O zagueiro Santos salvou. Ainda vamos ter os gols do Paulinho e do Fernando. O Paulinho, ele tentou cruzar, quando ele viu a brecha, ele tocou pro gol. Ali também vacilaram, né? A produção pode confirmar pra gente, mas se eu não me engano, o São Paulo não foi campeão brasileiro nesse estádio? Quando, na era dos pontos corridos, um dos últimos títulos do Muricy Ramalho. Não, nessa Arena da Floresta, não. Agora não tenho o Paulinho... certeza. Tá bonita a jogada desse Não, ele foi inteligente. Tá certo que... Ele foi muito inteligente. Fez que foi cruzar e tocou no gol. Geralmente ninguém cruza, geralmente os caras cruzam. Mas também, como eu disse você, Negreiro, pegou uma teta pela frente. Não, né? tu vê como os caras vão na bola, pelo amor de Deus. Do jeito que eles foram aí, vou te Por isso que eu brinquei que o Barreirão fazia a frente para esse time. Aí já estava 2x0, então. Estava 2x0. E o segundo penal... Aí o terceiro, do segundo penal já estava 3x0 para o Santos. O gol do Fernando, o terceiro foi Fernando. Então, 3x0 em cima do Galvez. Quer dizer que o pessoal do Galvez não vem a Santos, né? Não vão conhecer a cidade de Santos. Na verdade, um torneio igual a Copa do Brasil serve para isso, né? Para que jogadores dos rincões do Brasil acabam se destacando e, dependendo da situação, acabam sendo contratados, né? E o Máximo fez essa uma boa Copa do partida. Brasil, um dos objetivos é a integração. E a gente não pode reclamar, Renato, porque se você assistir... Olha lá, o outro penal, né? Outro penal. Ele fez... Existiu também, Renato? Foi 2 penais. O cara tá indo para lá. O árbitro era carioca. A infantilidade do Rio de Janeiro. Ele fez 2 grandes defesas. A segunda ainda foi melhor. A segunda ele... Foi mais no cantinho. Não, né? o cara bateu, ele foi certo. Falar em árbitro carioca, eu gostaria de colocar para vocês aqui essa questão. Por que o campeonato estadual do Rio de Janeiro chama-se Campeonato Carioca? Não tinha que ser Campeonato Fluminense? Mas não é da cidade, é do estado. Então, mas o Campeonato Carioca, antes ele era disputado só ali na região
da cidade do Rio de Janeiro. Quando que era o antiga... estado da Guanabara. Quando era o estado da Guanabara. E acabou ficando O carioca. estado da Guanabara absorveu, o estado do Rio absorveu. Hoje é o Fluminense. Eu vou levar essa sua sugestão lá para os dirigentes do futebol. O Renato tem bastante. Ô, Braga, por falar em... Aí o flamenguista vai reclamar que o campeonato se chama Fluminense. Por falar em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Santos agora... Bom, então, Copa o do Santos Brasil, agora vai aguardar. O Santos passou para a terceira fase. O Santos vai jogar com quem agora? Tem que aguardar ainda quem vai ser o seu... Vai ter sorteio. Eu tenho aqui um resumo da Copa do Brasil. Nós estamos vivendo a segunda fase da Copa do Brasil. Embora já estejamos na segunda fase, ainda tem um jogo remanescente da primeira fase, que vai ser jogado dia 14 agora, Gama e América, e depois o jogo da volta no dia 19, América e Gama. Isso é o último jogo da primeira fase. Você vê que a primeira fase ainda está definindo. A primeira fase ainda está aqui. Está definindo uma vaga ainda. Agora, na segunda fase, nós já tivemos aqui, ó, agora são 40. Na primeira foram 80 jogos. Agora serão 40 jogos. E desses 40 jogos, já foram realizados 18. Então, restariam 22? Não, 19. Sabe por quê? Porque 3 jogos foram eliminados. Porque não houve por causa Quais são os 3 jogos? O Cruzeiro venceu 2-0 Londrina, lá em Londrina, e eliminou o jogo da volta. Isso. O Santos venceu o Galvez por 3-0, eliminou o jogo da volta. E o Santa Cruz venceu a Vitória da Conquista por 2-0 e eliminou o jogo da volta. Então restam ainda agora mais 19 jogos para a segunda fase, aí iremos para a terceira fase. O Santos vai aguardar, o Santos já está na terceira. Ele vai aguardar o seu adversário. E o Santos já sabe com quem poderá esse ou aquele? Precisamos dar uma olhada aqui, eu não entrei nesse detalhe ainda. Então vamos deixando a Copa do Brasil de lado, Campeonato Brasileiro, o Santos já joga 18h30 sábado Campeonato contra Brasileiro, o Atlético Mineiro. Exatamente. Contra o Atlético Mineiro, você já tem o árbitro aí, né? Deixa eu colocar aqui a minha papeleta aqui. Tá vendo? Campeonato Brasileiro se inaugura, estreia, abertura, nesse final de semana. Serão 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo, totalizando 10 jogos. O Santos, ele vai jogar no sábado, às 18h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Olha aí, que jogão, né? E a arbitragem é baiana, é o bom baiano Jailson Macedo de Freitas. Jailson Macedo apitando. Ô Pedro, a produção passou a informação aqui pra gente. Não foi o São Paulo, mas sim o Flamengo, que também jogou na Arena da Floresta. Foi campeão, William, ou não? Só fez um jogo. Foi campeão, o Flamengo acabou sendo campeão lá no Acre, dentro desse estádio Arena da Floresta, no Acre, na cidade de Rio Branco. E agora, o Campeonato Brasileiro, quer dizer, fica a pergunta, teria sim um time preparado para enfrentar o campeonato, que a gente já possa chegar e falar, não, esse vai ser, certamente vai disputar o título? Eu tenho uma aposta. Fala aí, fala. Por incrível que pareça, o Corinthians aparenta ser o time mais preparado para jogar um torneio de pontos corridos. Por quê? Ele teve uma regularidade no Campeonato Paulista. Se o Campeonato Paulista fosse de pontos corridos, o Corinthians teria sido o campeão, legítimo campeão. O técnico Tite tem na ponta do dedo, na ponta da sua caneta, a sua prancheta, como é que se joga um Brasileirão de pontos corridos. E o Brasileirão de pontos corridos é diferente, Pedro. O mata-mata, o Corinthians acabou sucumbindo. Agora, ponto corrido, a primeira rodada tem tanta importância quanto a última. Pode perder que está dentro, né? Então, assim, todos os jogos são finais, todos os jogos são importantes. E o elenco conta muito. Então, o Santos vai ser prejudicado com a seleção brasileira. O Corinthians não tem atletas na seleção brasileira, com exceção aí do Elias. Então, eu acho que em termos de elenco e comando técnico, o Corinthians sai na frente. São Paulo, Atlético Mineiro, tá com cabeça na Libertadores, vão perder o foco nessas primeiras rodadas. Clubes que vão ceder jogadores para a seleção brasileira serão prejudicados também. Então, eu acho que o Corinthians tem uma pequena vantagem. E você, Negreiro, você acha que o Corinthians... Eu vejo assim o Campeonato Brasileiro, o ano passado... agora apontar quem vai ser campeão, ninguém mãe de nada. Mas qual o time que está mais preparado? Os times grandes, para ganhar no campo do adversário, ficou difícil. E o futebol hoje não tem aquele favorito, está tudo igual. Você falou no Corinthians, é o time mais preparado, mas é 1-0, bola na trave. Então, eu acho que vai ser muito difícil esse campeonato. E esses times grandes, que nós falamos, time grande, o time dos estados, cada estado tem 2, né? O Sul tem 2, o Minas tem 2, aquelas coisas todas. No Rio tem 4, São Paulo 4. Eu acho que vai ser difícil.
Porque os times grandes hoje, tá lá, o América arrebentou o Cruzeiro e o Atlético. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que vai ser muito difícil para esses times grandes. Eu também acho que... É o tal negócio, e o futebol, você vê, quem viu o jogo ontem, São Paulo e Atlético, quem viu o jogo depois, São Paulo é um grande favorito para ser campeão brasileiro, jogando desse jeito, mas a coisa é... O Campeonato Brasileiro começa em maio e vai até dezembro, e aquela história é ponto corrido, às vezes o time tropeça aqui no começo, perde para um time pequeno, e aqueles pontos no final fazem falta, é complicado. Viu, Pedro, agora fazendo um comparativo entre a competição mata-mata e a competição por pontos corridos, tem gente que defende, o Passarinho inclusive defende que o ideal é mata-mata. É mais emoção, porque tem as finais e tal, é mais emotivo, né? Agora, o pontos corridos, na minha opinião, é mais justo, porque é turno e retorno, todo mundo contra todo mundo, então vai premiar aquele que tiver melhor regularidade, é mais justo. Agora, perde um pouquinho da emoção, porque às vezes um time sai na frente, já faltando 3, 4 rodadas, já é o campeão. Então, perde um pouquinho a emoção, embora seja o mais justo. Eu defendo também. Um ponto de vista, defendo o ponto seguinte, para estimular um pouquinho mais o campeonato por pontos corridos, você poderia mudar, dar uma mexidinha no regulamento e estimular a feitura de gols. Por exemplo, 3 pontos seria apenas quando você tivesse uma vitória no mínimo por 2 gols de diferença. Se fosse 1 gol de diferença, seria 2 pontos. Né? E empates com gols, 1 ponto. Empate sem gols é 0 também. Eu concordo. É uma forma de estimular as equipes fazerem mais gols. Eu concordo em parte com você. Eu discordo frontalmente do Passarinho. Eu acho que o campeonato por pontos corridos ele é o mais honesto, é o mais justo. É o mais justo. Quer dizer, quem faz mais pontos é que tem que ser o campeão. Claro. Quer dizer, esse negócio de mata-mata pode ser muito bom para a televisão, é mais empolgante, é mais sensacional, não sei o quê. Mas no próprio Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, nós não tivemos essa situação de um time sair na frente e já ser campeão 4, 5 rodadas. Mas é um risco. Ao contrário. É um risco que você corre. Ao contrário, nós temos tido o Campeonato Brasileiro sem saber quem é o campeão, sem saber quem vai cair. Quer dizer, mas existe um risco assim. embutido. A briga no lado de baixo ficou emocionante também. Essa história de qualquer vitória 3 pontos, há um risco embutido aí. Que não tem acontecido. Aí vamos esperar acontecer para mudar. Agora, quer ver um exemplo que mata-mata não é justo? Copa do Mundo. Copa do Mundo é mata-mata. Você pega 1950, quem foi a melhor seleção em 50? Foi o Brasil. Quem foi campeão? O Uruguai. Por falar em mata-mata, uma notícia boa, importante para a torcida brasileira, hein? Esse presidente interino da Câmara dos Deputados, lá em Brasília... Eduardo Cunha? Não, o outro, o interino. O Maranhão. O Maranhão. O Valdir Maranhão. Ele anulou o jogo Brasil e Alemanha, viu? Os 7-1 da Alemanha. Ele mandou anular. Ele que mandou anular. Viu, Pedro? Nós temos que ir para o intervalo, viu, Braga? Daqui a pouco nós continuamos. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco as perguntas aí dos telespectadores e o último bloco do nosso programa. Vamos lá. Viver é ter consciência de que os dias passam muito rápido e não voltam atrás. Dependendo de como você encara a vida, o tempo pode ser seu maior aliado ou seu maior carrasco. Traga o tempo para o seu lado. Viva o máximo de cada dia, agradeça cada minuto, aproveite cada segundo e esteja preparado para quando o tempo resolver voar. Faça um plano de assistência familiar Ozan e viva o melhor do seu tempo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, esse é o nosso Radar Esportivo aqui pela TV Com, canal 11 NET, para todo o litoral sul-bandeirante e para todo o Brasil pela internet. Estamos recebendo muitas mensagens de várias cidades do interior e queremos agradecer a todos. Não dá para a gente citar todos, infelizmente, porque, como diz o outro, o tempo urge e televisão não é brincadeira, não. Bom,
Nós vamos então para os e-mails que os nossos telespectadores estão mandando aqui. Primeiramente para... Bom, vamos ver, não é para ninguém. O Noel Ramos, lá do José Menino. Um abraço para o Noel Ramos. Seu Noel está conosco todo mundo. Deve ser amigo do Negreiro, do Marcelino. É amigo do de todos nós aqui, ele é muito bom. Ó, da enquete, ele, meio de campo, o Dorival tem que treinar os jogadores nos pênaltis. Perder 2 num jogo daquele não pode. Um abraço ao Marcelino, tá vendo? Acertei o placar de 3-0 para o Santos. Tá bom, hein, seu Noel Ramos? 3-0. E Marcelino, mandou um abraço para você. Noel, caipirinha boa lá no aquário, hein? O outro, o senhor Júlio Abreu, lá da Aparecida. Pergunta ao Renato Braga, com a paralisação por causa da queda do alambrado, que foi... eu acho que não foi tudo isso, 10 minutos, mas vai estar dizendo aqui que foram 10 minutos. Não foram. O juiz não deu pouco acréscimo? Não favoreceu o São Paulo? Enquete. Para ele, o Santos precisa de um meia para o lugar do Lucas Lima. É o Júlio Abreu, lá da Aparecida. Você acha que o juiz devia ter dado mais? O árbitro usou o bom senso, né? Um jogo desse pegando fogo, quanto antes terminar, melhor, viu? Mas podia dar assim mais uns 3 minutos. Aqui entre nós. Tudo se resolveria se tivesse uma mesa cronometrando a coisa. coisa. Mas aqui entre nós, ele poderia dar uns 8 minutos, 9 minutos. Poderia, mas ele chegou a dar o tal do bom senso. Pedro, esse é outro problema que eu defendo, além da limitação de faltas, eu defendo que o jogo devia ser cronometrado, não 45. Não, pelo amor de Deus, 30 não cronometrado. Parou a bola, parou o cronômetro. Não vamos novamente 30 minutos. Não, mas aí não 30 dá. cronometrados. Já cansei, já falei várias vezes para você. Sabe qual foi o tempo de bola em jogo nesse jogo do São Paulo e o Atlético? O tempo de bola em jogo? 45 minutos. Mas eu já falei para você. Foi um jogo de meio tempo. Se o jogo for cronometrado, não tem graça, porque, poxa, vai começar o meio-dia e vai acabar meia-noite. Não, você não faz 45, você faz 30 cronometrados que vai dar os 45. Tá bom, é outra sugestão que nós vamos levar, né, Negreiro? Lá pra, isso aí podia acontecer no Campeonato Paulista. Vocês vão para a Suíça? Vamos levar lá para a Suíça. Eu estou defendendo através do Sindicato dos Árbitros, estou levando esses Mas isso daí podia acontecer no Campeonato Paulista, não no Brasileirão, para ver se dá resultado ou não. O Alfredo, lá da Encruzilhada, uma vergonha. Perder 2 pênaltis ontem. Como pode um time, mesmo reserva, acontecer isso? Ridículos atacantes. Um time amador não acontece. A enquete, ele está dizendo que o Santos precisa de um time reserva. Precisa de um time reserva. É porque ele viu o jogo de ontem e não deixa ele ter razão, né? Porque contra o Santos do Amapá também deixou a desejar. Ontem, apesar da vitória, teve essa deficiência nos pênaltis. Né? Mas o que me preocupa, que nós vimos o jogo e ele está falando a verdade, amanhã o Santos vai precisar desses jogadores. E aí? É o tal negócio. O que você já disse aqui, o jogador não tem essa cabeça. Aliás, um dia desses estava me falando, mas jogador de futebol depende. Cada um... Antigamente, por exemplo, o Coutinho sempre fala, o jogador de futebol hoje, ele chega cara a cara com o goleiro, ele tem os 2 lados livres para chutar, ele pode encobrir o goleiro, mas onde que ele chuta? Parece que o goleiro é a referência, ele dá um chutão em cima do goleiro. Pode a grande maioria baixa a cabeça. Então é a questão da cabeça. Ontem, os jogadores que estiveram lá, me desculpem, eles não tiveram cabeça. É o que você disse, tinha que aproveitar, tinha que jogar. A oportunidade chegou, Pedro. Fazer tudo mostrar serviço. Para mostrar para o treinador, mostrar para a televisão, para todo mundo, como joga esse moleque. Você vê, esse pessoal do Audax aí, pode ser que essa turma não vingue futuramente, mas esse Yuri, esse Camacho, eu fiquei bobo, eu falei, não, como joga bola esse moleque? Eles aproveitaram e esses jogadores que está citando já passaram nos outros times, mas ali casou, né? Dizem que o Santos está querendo aquele... Yuri, né? É o Max, né? É o Mark, né, William? E o Santos está trabalhando. Yuri, né? Agora, eu contrataria esse Yuri. Esse Yuri eu achei fantástico. O Alídio do Mesquita do Macuco disse que o Santos precisa contratar 3 jogadores para a linha e 3 para a defesa. Então, praticamente, precisa contratar um time. Assisti o jogo ontem do Santos e a molecada não está tão boa assim. Tem jogador que não merece estar no Santos. É oportunidade que você vem e você não pega, né? É o que nós estamos falando aqui. O sujeito tem que aproveitar, né? O Vitor do Marapé, qual o currículo desse jogador argentino que o Santos contratou por 4 anos? Ele não serviu para o Grêmio de Prudente nem para o Corinthians. Será mais um bonde argentino? Enquete, ele quer um meia de armação. O jogador que ele está falando é esse Vecchio. É o Vecchio? É Vecchio o nome dele? É só Vecchio?
Vecchio, hein? né? Emiliano Vecchio. Vocês conhecem o Emiliano Vecchio? Se ele jogar igual o Del Vecchio, né? Ah, mas o Del Vecchio... O Del era centroavante, O Del Vecchio fez os 2 gols finais em 1956, faz tempo. O Santos foi bicampeão paulista, ganhando do São Paulo no Pacaembu, virou o primeiro tempo 2-0 para o São Paulo e no final deu 4-2. O Del Vecchio fez os 2 últimos gols, o terceiro e o 4º gol. Mas isso são coisas do passado, reminiscências. Eu peguei o Del Vecchio jogava muito. Eu peguei o Del aqui, no final de carreira. Você viu assim? Subia bem de cabeça. O Del era fantástico. E era pavio curto. Não, né? pô. Pavio curto. Qualquer coisa ele explorava. Pavio curto. A Maria Eugênia do Macuco, um abraço para Maria Eugênia e para todas as mulheres que estão assistindo o Radar Esportivo. Aliás, hoje alguém na televisão, né? A todas as mulheres que são mulheres, né? Uma saudação aí de uma mulher importante que falou agora há pouco. É fogo na roupa, viu? Maria Eugênia do Macuco. O Santos precisa de um atacante e um para a defesa, porque o Santos vai ficar sem eles. O Santos não pode perder pênalti como perdeu ontem. Tem que treinar mais. A turma está reclamando mesmo, mas é isso mesmo, né? Não pode perder pênalti contra o Galvez, né? Não pode perder pênalti contra ninguém, porque esse negócio de que pênalti é loteria, eu não concordo. Mas sabe por que, Renan? Sabe o que está reclamando? Porque o adversário era muito fraco, muito. E você é profissional, você está no Santos. Você tem que ganhar de 4, 5 e mostrar por que você está no Santos. E não aconteceu isso. Frederico Marins, do Boqueirão. Negreiros e Marcelino, desses contratados até agora pelo Santos, o que vocês acham? Vão vingar ou vão fazer número? Na enquete ele está dizendo, o Frederico Martins, está Marins aqui, é Marins, deve ser Martins, né? Frederico Martins. Ele acha que o Santos precisa do meia de armação. Eu não sei. Não tem como saber, né, Pedro? Porque quando você traz um jogador que nem quando o Ricardo Oliveira se dispôs a jogar novamente no Santos, você já conhecia o potencial do atleta, a sua dedicação, o seu currículo. Agora, esses atletas que vêm do mercado alternativo, do futebol argentino, chileno, ou até do interior brasileiro, a gente não sabe. É uma esperança, né? É uma esperança. Quem era o Lucas Lima, quem era o Marquinhos Gabriel, né? Eles tinham passagem já em grandes clubes, mas é só vendo no dia a dia que a gente vai poder. É verdade. É muito difícil você falar se o cara vai jogar bem. Eu lembro quando veio o Ricardo e o Renato pro Santos, o torcedor amigos passavam e falava assim, pô, Refugo, né? Não, falava assim, pô, Negreso, tem que botar você e o Clodoaldo. Entendeu? Time de vovô, né? E o Renato mostrou que está em forma aí. E o que aconteceu? O Ricardo acabou com jogos aí e o Renato, aquele baita jogador. O torcedor é assim mesmo. Bem, os Jogos Olímpicos vêm aí, serão no Rio de Janeiro. A tocha olímpica, a programação aqui para o litoral é Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Santos. Agora, hoje de manhã, eu soube que o Billy, o prefeito de São Vicente, está dizendo que não tem recursos, que a tocha olímpica não vai passar para o São Vicente, que São Vicente não tem dinheiro para fazer o alambrado. O cerimonial, né? O alambrado, fazer o palanque. Mas, meu Deus do céu, será que São Vicente está tão ruim assim? Esse prefeito Billy me parecia ser um homem do povo, um homem que vinha para engrandecer a cidade, para ajudar o povo, mas não sei, diz que não tem... um discurso negativista aí, né? E não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro nem para a tocha olímpica. Bom, para encerrar o programa, diferentemente, cada um tem um estilo. O Braga, o seu destaque final e já o seu... O meu destaque final é o seguinte, você falou em Olimpíadas, então tem aqui a novidade que a FIFA já divulgou a lista dos árbitros que atuarão nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. São 88 integrantes, entre árbitros e assistentes, de mais de 40 países, sendo 50 para os jogos masculinos e 38 para o feminino. A contribuição brasileira é Sandro Meirahit e os assistentes Emerson de Carvalho, Marcelo Vangassi e Neuza Inês Bach. Tem mais um minutinho para mim? Um minutinho não, mas um segundinho, vai, diga lá. Copa América também, a Conmebol já divulgou a lista dos árbitros que vão trabalhar na Copa América. E o Brasil terá a participação do Herbert Roberto Lopes. Muito bem. Um abraço a você, um bom fim de semana, viu, Braga? Obrigado. Negreiro, o seu destaque final. Amigos, torcedores, vocês que adoram futebol, hoje tem um jogo importantíssimo. Atlético do Nacional, que é um time, se não me engano, da Colômbia, fantástico, está na Libertadores, é a surpresa, bons jogadores, o Santos está atrás de 3 jogadores lá,
mas é um pouco caro e o Santos não tem esse dinheiro para trazer. Ele joga contra, se eu não me engano, contra o Nacional. O Nacional foi que tirou o Corinthians, se eu não me engano. Aí. Então, Nacional do Uruguai? Joga o Atlético do Nacional. Esse time é fantástico. Se você tiver tempo, assista essa partida, vocês vão ver um grande jogo. Você não é mãe de nada, mas Santos e Atlético Mineiro, 18h30 sábado, primeiro jogo do Santos no Brasileirão. Palpite, seco. Sem esses jogadores ou ainda joga os jogadores? É o time do Santos que vai jogar lá, não sei quem vai jogar. Não, os jogadores que vão à seleção não tem nada a ver, vão jogar. Isso Marcelino Silva. Isso, Marcelino. Não, o Santos joga com o time completo, teoricamente. Então é 2-0 pro Peixe. 2-0 pro Peixe. Um abraço, Rio Negreiro, bom fim de semana. Marcelino Silva, plantão que melhor informa. Parabéns pelo paletó. Bonito, né? O seu destaque final. É um blazer. Não exagera. Paletó, ainda não estou no nível do Negreiros aqui. Paletó só pro Rincon. Bom, pessoal, eu vou encerrar, Pedro, falando um pouquinho. Nesse fim de semana que começa o Campeonato Brasileiro, uma das melhores arenas do Brasil, que se chama Estádio Joaquim Américo, que é a arena da Baixada na cidade de Curitiba, não vai receber um jogo de futebol. Ela vai receber a edição 198 do UFC, aquele evento das artes marciais mistas, né, para quem gosta de luta, vários confrontos envolvendo brasileiros, maior evento de luta já realizado no Brasil, com 40 mil ingressos já vendidos. A Arena da Baixada é um estádio coberto, que tem o teto retrátil, né? Então, chovendo ou fazendo sol, na noite desse sábado, dia 14... Arena de Curitiba, Arena de Curitiba, Arena do Atlético Paranaense. Nessa noite de sábado, dia 14, a edição 198 do UFC, para 40 mil pessoas, Pedro. E o destaque negativo do evento é que uma das lutas que seria realizada entre Anderson Silva e o norte-americano Uriah Hall foi cancelada porque o Anderson Silva operou ontem às pressas na cidade do Rio de Janeiro, teve uma inflamação na vesícula e acabou tendo que ser operado às pressas. E o adversário dele, o Uriah Hall, não aceitou a troca do adversário, que o UFC sempre tem lutadores reserva para cada edição do evento. Ele não aceitou, então esse confronto foi adiado. Ele tem total razão, porque ele vinha se preparando para enfrentar o Anderson Silva. A partir do momento que o Anderson Silva operou às pressas, ele não aceitou um outro lutador no lugar dele, então o evento terá uma luta a menos nesse sentido. Curitiba, sábado à noite, canal de TV por assinatura vai transmitir esse magnífico evento, que tem a luta entre o Vitor Belfort e o brasileiro Jacaré como uma das atrações da noite. Em relação ao Anderson Silva, ele operou, passa bem, previsão dos médicos de 3 a 4 semanas para voltar a treinar, já que a intervenção foi feita por videolaparoscopia. Mas a voz continua mesmo. Continua, né? Fina. Forte abraço a todos. Eu volto no próximo plantão de esportes na Rádio Guarujá no meio de semana. Oba. Exatamente. E nesse final, gente, o Brasil é grande, o Brasil é maravilhoso, o Brasil é um espetáculo de país, o Brasil tem safra o ano todo, o Brasil é um país abençoado, não tem terremoto, não tem maremoto. Hoje é um dia importante para a gente. O que cabe para o brasileiro hoje é torcer, pedir a Deus que o Michel Temer seja feliz, que ele faça um grande governo. Vamos torcer, vamos ajudar também o governo, não vamos só esperar pelo governo. O povo também tem que colaborar. Nas ruas, vamos aceitar. Afinal de contas, o Senado decidiu. O Senado decidiu, não vamos entrar no mérito da questão, temos que respeitar. Foram 367 votos na Câmara e ontem 55. Se esse número persistir nas próximas votações, a Dilma Rousseff vai estar fora definitivamente. Quer dizer, vamos respeitar. São decisões que o povo tem que respeitar e tem que colaborar, porque o Brasil é grande. Eu quero viver num Brasil diferente, eu quero viver num Brasil ainda. É o que eu falo para os jovens, que o pessoal está caindo fora, está deixando o país, está abandonando o país. Nós temos que lutar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Eu quero um Brasil diferente, viver num Brasil, um outro Brasil, não aquele Brasil que, infelizmente, o pessoal do PT extrapolou e acabou fazendo misérias, como todo mundo está vendo aí. Esse é o encerramento do nosso programa, de uma forma diferente, não é futebol, não é esporte, mas hoje o dia merece isso, porque a partir de hoje nós temos um novo presidente e que Deus o ilumine, que Deus o ajude e que dê tudo certo para nós. Por hoje é só. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.